Paz e bem, salve Maria, graça e paz no seu coração. Que Nossa Senhora conduza você, que Nossa Senhora nos conduza para um caminho de santidade. Nós estamos aqui com o Breviário da Confiança. Ao contrário. Que as palavras desse livro possam nos conduzir para um caminho de santidade. Que Deus possa usar as palavras desse livro para um caminho de santidade. Amém? Breviário da Confiança, Monsenhor Ascânio Brandão. Essa editora da editora Eclésia. Hoje é dia 16 de fevereiro, né? E hoje é quem deve mais. Começa com uma pergunta. Quem deve mais? Vamos lá? Vivemos contando, medindo cuidadosamente os sofrimentos que nos afligem. Não é verdade isso? A gente sempre fica olhando o que a gente está acontecendo, que sofrimentos estamos passando, não é? De nada nos esquecemos. Costumamos até exagerar as nossas dores. Trazemos pesado e medido o sofrimento. E diante de Deus, nas orações, queremos ser atendidos e não admitimos delongas. A gente sabe o que a gente está sofrendo e a gente quer que aquilo se resolva rápido. Vamos continuar. São de São João Crisóstomos essas palavras. Sois muito exatos em contar os sofrimentos. E o sois, porventura, em contar os pecados que os provocam? Pensais tão só nos pecados que cometeis durante um dia, sem contar os inumeráveis pecados de toda a vida, que não quereis conhecer? E vereis quanta injustiça, quanta ofensa a Deus vos hão de chegar à memória. E temos coragem de medir e pesar as ofensas, os crimes que cometemos? Se vós, Senhor, medides as nossas iniquidades, que será de nós? Já pensou? A gente mede, a gente olha as nossas ofensas, a gente vê, a gente tem coragem, né, de olhar tudo que a gente já sofreu, a gente sabe certinho, a gente fica guardando ali. Mas já pensou se o Senhor fizesse a mesma coisa conosco com relação aos nossos pecados? Examinemos cuidadosamente nossas consciências, um olhar sobre a vida passada, sobre a multidão de nossos pecados. E depois calculemos o que havemos sofrido neste mundo. Não temos mais pecados do que sofrimentos? É uma questão. Não temos mais pecados do que sofrimentos? O que nós temos mais? O que será? Será que é mais pecado ou mais sofrimento? E se um só pecado mortal merece um castigo eterno, que merecemos com tanto pecado? Quem deve mais? Veja, irmãos, o texto hoje nos convida a uma conta simples. Contar os nossos pecados, contar os nossos sofrimentos. E aí, quem deve mais? Será que a gente tem mais pecados ou mais sofrimentos? O que será que pesa mais aí? Os nossos pecados ou os nossos sofrimentos? Quando Deus nos permite sofrimentos, é para a nossa santificação. Se Deus permite, é para nos santificar. Porque Deus disse: quer me seguir, toma a tua cruz e me siga. Então veja,
nós nos preocupamos muito com os nossos sofrimentos, a gente fica olhando tudo que a gente está sofrendo, fica ali, fica ali. E além disso, quando nós colocamos isso para Deus, quando nós apresentamos isso para Deus, a gente quer que Deus resolva aquilo de forma imediata, a gente não espera, como se Deus fosse o nosso servo. Resolva o nosso problema, resolva o meu problema. Olha como eu estou sofrendo, resolva, você não é Deus, né? Veja, irmãos, Deus é o nosso Criador. Deus nos permite sofrimentos para alcançarmos a santidade. Mas não é qualquer sofrimento, são sofrimentos que nos levam para Deus. E a gente reclama dos nossos sofrimentos, porém, nós esquecemos os nossos próprios pecados. O texto aqui está nos convidando a contar os nossos pecados. Começa olhando os pecados do dia. Olha os pecados da sua vida. Olha os pecados da minha vida inteira. Se a gente fizer isso, a gente vai perceber que nós temos muito mais pecados do que sofrimentos. Muito mais. E a gente fica preso em sofrimentos. Veja, e vereis quanta injustiça, quanta ofensa a Deus vos hão de chegar à memória. Quando a gente peca, a gente ofende a Deus. Se a gente fizer essa reflexão do tanto que a gente já pecou, a gente vai ver o tanto que nós ofendemos a Deus. E nós estamos preocupados com alguns sofrimentos. Entende? Então, o que deve mais? Será que sou eu com os meus pecados? Ou será que sou eu com os sofrimentos? Se a gente for olhar a balança, tem muito mais pecado do que sofrimento. Ou seja, nós precisamos nos purificar. Permitir que Deus nos purifique. Permitir que Deus faça o querer dele em nossas vidas. Se nós estamos com sofrimentos, louvado seja Deus. Que Deus nos santifique nesses sofrimentos. Que nós tenhamos a humildade de reconhecer os nossos sofrimentos, a humildade de entender que nós estamos pecando, que nós pecamos e nós ofendemos muito a Deus. Roguemos a Virgem Maria, irmãos, para que ela nos ajude, para que a gente possa cada vez mais se submeter a ela, para que a gente possa cada vez mais fazer a vontade de Deus e que através desses sofrimentos que nós estamos passando, que isso seja uma via de santificação. Que a gente tenha a humildade de reconhecer nossos pecados, para que Deus possa fazer a obra, para que Deus se faça, para que Deus cresça, meus irmãos. É necessário que eu diminua. Eu preciso diminuir para que Deus possa crescer. Que Deus cresça na minha vida, que Deus cresça na sua vida. Amém? Deus abençoe você.